Fala galerinha do YouTube, estamos de volta, ou melhor, eu estou de volta. E como prometido, hoje nós vamos fechar a trilogia em que eu ensino a você a como fazer um beat de trap do início até a mixagem e masterização. Então o vídeo de hoje é focado na mix e na master do seu beat de trap. Atenção! Hoje nós vamos mixar e masterizar apenas um beat de trap, não a música em si, com a voz, com a capela já lá embutida, nada disso. Hoje só vamos mixar o nosso beat. Então, existem dicas aqui que você vai carregar e vai, obviamente, usar também na mixagem da música completa. Mas, eu quero que fique claro, só vamos mesmo mixar o beat. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mas primeiro, o que é mixagem e o que é masterização? É importante entender os dois conceitos antes mesmo de começar este processo. Então, mixagem, de forma simples, é basicamente o ajuste ali do volume das nossas faixas e também a colocação de alguns efeitos para melhorar a timbragem que a gente usou nos nossos instrumentos, na nossa bateria. Então vamos ali regular algumas frequências para deixar muito melhor. Então tudo isso a gente vai fazer na mixagem. Na masterização nós vamos basicamente gravar a qualidade da nossa faixa para que soe igual, seja quando é tocado numa caixa de som, quando é tocado num celular ou numa televisão, soe igual, sabe? Então a gente vai gravar a nossa qualidade na master. Isso aqui é mixagem e masterização. Sabendo isso, podemos partir para o primeiro passo da nossa mixagem. Eu, em particular, gosto de começar pela melodia e só depois é que mixo a minha bateria. Então, o primeiro instrumento colocado é um piano, como podem ouvir. Então, basicamente, eu só usei dois efeitos, dos plugins aqui para mixar esse meu piano, que é basicamente um equalizador da FabFilter. Podia ser um equalizador nativo, sem problema, sim, podia. Então, não tem nada a ver ser um da FabFilter ou outro nativo, afinal o objetivo é o mesmo, só cortar frequências. Então, eu usei um da FabFilter e depois usei um delay. Foi basicamente o que eu fiz com o piano. E depois parti para o segundo instrumento. Já no segundo instrumento, né, que é um violão, né, do plugin Sakura, como já mostrei, eu simplesmente usei um equalizador também, que é para cortar aquelas frequências mais agudas, melhor, mais graves, né, preservando as frequências agudas. E coloquei também um reverb, só que eu percebi que não estava numa timbragem que eu gostaria que ficasse, né? Então eu fiz aqui um macete que talvez usando algum plugin pago eu chegaria a esse resultado, mas já que eu não tenho, melhor mesmo fazer uma gambiarra. É o que eu fiz aqui. Basicamente eu consolidei essa minha melodia e depois usei aqui, comprimi ela, né, meio que eu reduzi ela e depois consolidei novamente e depois estiquei. Fazendo esse processo eu obtive uma nova timbragem, que é isso que eu queria, que era envelhecer um pouco mais, porque estava muito sintético, né? Parecia mesmo algo feito por um computador. Então o meu objetivo era envelhecer um pouco mais essa timbragem e resultou. Depois disso apliquei um Chorus daqui do próprio FL Studio, um plugin nativo muito bom. Então saiu essa sonoridade daqui. E mano, na real eu amei isso daqui. Daí só ajustei o volume e parti para o próximo instrumento. Que é basicamente um piano, só que o diferencial aqui, para além de usar um equalizador, eu usei um reverb, só que ao invés de eu só usar o reverb para aumentar a ambiência, eu meio que sumi com o piano dentro do reverb, como se estivesse a cantar no banheiro, entende? Para conseguir esse efeito eu só vim até aqui e abaixei o DRY, né? Eu gosto de chamar de dry. Então eu só abaixei aqui o dry e estava tudo bem, ficou mesmo na tonalidade, ficou meio sem força, sabe? Meio que tá longe.
Escutem para melhor entender. Com palavras não dá para explicar. Sintam. Depois usei um pouco só do Songodizer, que é um plugin também nativo. E para fechar usei aí um delay, que era para expandir a existência dessa melodia. Então foi essa filosofia que eu usei aí na minha melodia, que só são três instrumentos, né? Então, na bateria eu basicamente não usei nada, como podem ver, eu não coloquei nenhum efeito. Por que eu fiz isso? Porque simplesmente eu fiz uma escolha de timbragens, como eu já falei aqui, de timbres de qualidade. Fazendo isso, você já tem meio caminho andado, meu amigo. Aqui na mixagem você não vai sofrer. Então, faça uma boa escolha de timbragens que você não vai sofrer na mixagem. Até rimou. Então, basicamente isso que eu fiz na minha bateria, que é ajustar somente os volumes, sem colocar nada aí como efeito. Mas se eu sentisse que o beat exige que eu, por exemplo, faça algum sidechain, eu faria. Mas no caso eu não senti essa necessidade, até porque eu só usei um grave. Não tinha o kick, se eu tivesse o kick talvez surgiria a necessidade de eu fazer um sidechain. Para quem não sabe o que é sidechain, é basicamente quando o kick toca, o 808 abaixa um pouco. Mas se quiserem que eu traga, explane um pouco mais sobre o assunto, é só pedirem nos comentários que eu vou trazer isso, porque eu sei que muita gente sofre com isso. Quando o kick bate, o 808 acaba ali conflitando e sai uma salada. Então, se quiserem que eu traga um vídeo sobre como mixar o 808, só deixarem nos comentários, tá bom? Então, basicamente, eu só fiz aqui o ajuste de volumes na parte da bateria e depois parti para masterização. Na masterização, meus amigos, tem pouca coisa, tudo nativo. E é muito simples de encontrar. Basicamente eu só coloquei aqui um limiter e um soft clipper. No limiter eu aumentei o ganho da minha bateria, porque a mixagem já havia feito a maior parte do trabalho, então não havia necessidade de eu colocar aqui um compressor e tudo mais, até porque isso aqui é um beat, não uma música completa. Então depois de colocar aqui meu limiter, eu aumentei o ganho, né, do meu limiter para obter ali um volume mais audível. E depois disso eu coloquei um soft clipper que era para me segurar, né, para não passar dos 0 dB, porque se a sua master passa dos 0 dB, o seu som fica estourado. Então pode, de primeira não dá para perceber aí nos seus fones de ouvido, mas se colocar em outros instrumentos, melhor, em outros aparelhos aí reprodutivos, aparelhos de reprodução de som, o seu som estará estourado. Então é muito bom usar um soft clipper ou fazer uma mixagem usando um limiter, só que não passa aqui dos 0 dB aqui, ó. Então não deixar passar dos 0 dB. Então coloquei um soft clipper para segurar essa track. E é basicamente isso que eu fiz aqui na master. E eu sempre uso somente este combo aqui, porque eu já capricho na mixagem. Então não há necessidade de usar um poradão de plugins aí para chegar neste resultado. Então este foi o vídeo. Fiquem com os resultados, já deixem um like, comentem aí se gostaram desse tipo de conteúdo, se querem que eu traga uma saga de um outro gênero, de como produzir do zero até a mixagem, masterização ou qualquer outra coisa que queiram que eu traga, só deixarem nos comentários. É nóis e fui, mano.